Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit-Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir mais uma vez a você que nos acompanha semanalmente através das nossas publicações. Desde já eu quero agradecer a todos aqueles que têm entrado no YouTube e têm deixado lá o seu comentário, têm dado um like e têm repassado, têm compartilhado essas lições com outras pessoas. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Corpo e Unidade. Cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje vamos estudar a lição de número 11 e o tema será a busca pelo discernimento espiritual. Na seção de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 até o verso 10, Paulo aborda o tema da tribulação, mas aqui levada às últimas consequências. Diante desta realidade, o crente reage com fé. O cristão verdadeiro sabe que a morte não é o fim de tudo. Ele vive pela fé e sonha com o céu. Deus está nos preparando para a vida celestial e nos deu o Espírito Santo como garantia. Por isso, o crente não pode reagir com blasfêmia ou incredulidade. Segundo o livro de 2 Coríntios, introdução e comentário por Colin Kruse, com frequência a seção do capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, é estudada isoladamente do resto de 2 Coríntios por causa de sua importância óbvia na compreensão dos pontos de vista de Paulo acerca da vida após a morte. Entretanto, na busca de um entendimento adequado, é essencial que a passagem seja vista em seu contexto, de modo especial em relação ao que a antecede de imediato, porque, de fato, o capítulo 4, verso 16 até o capítulo 5, verso 10, constitui uma seção integrada. É à luz da degradação do homem exterior, capítulo 4, verso 16, e o fato de que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, capítulo 4, verso 17, que Paulo prossegue, veja, explicando que ele aguarda depois que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, no capítulo 5, verso 1. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos lemos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Diante da tribulação, é necessário ainda coragem, produzido pela fé no coração do cristão. No versículo 6, ele pediu bom ânimo e no 8 repetiu o apelo. Com isso, ele coloca diante de nós o desafio de enfrentar as lutas e não recuar um passo sequer. As lutas da vida não deveriam ser motivos para nos afastar de Deus, como nós vemos acontecendo com muitas pessoas. Veja, pelo contrário, deveriam nos aproximar ainda mais de seu grande amor. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, o discurso de Paulo sobre o lar do crente com o Senhor é o clímax
dessa discussão longa e um tanto complexa. No entanto, isso não significa que o clímax seja lúcido, breve e objetivo. Ocorre o oposto, pois basta olhar as numerosas interpretações desses 10 versículos. E mesmo, veja, que as palavras de Paulo pareçam concisas e incompletas, elas têm sido e continuam, veja, sendo uma fonte de força espiritual para aqueles que sentem a perda de entes queridos. Paulo afirma que teme o Senhor e persuade os homens. E assim, conhecendo o temor do Senhor, diz ele, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Você pode conferir isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. Cabalmente é uma maneira de dizer completamente ou irrestritamente. Não havia um só espaço no corpo, ou do seu corpo, da sua cabeça, ou do seu coração que não fosse conhecida por Deus. Uma pergunta que precisamos fazer, então, é sobre as consequências desse conhecimento cabal sobre a vida do crente. Se Deus me conhece completamente, não preciso e nem tenho como esconder nada dele. Ele é o único que vê todos os meus atos e ainda todos os meus pensamentos. Ele me vê quando estou sozinho, quando acho que não tem ninguém me vendo, quando penso que posso fazer algo de errado, pois ninguém saberá. Ele é o único que me conhece de verdade. Se uso máscaras para esconder quem realmente sou para as outras pessoas, diante de Deus estou nu. Fingimento diante dele não adianta. Ele conhece os meus problemas e como resolvê-los. Sendo assim, somente ele sabe o que é melhor para mim. O melhor dos médicos não precisa de exames para ver dentro do paciente. Ele sabe o que é melhor para mim. Conhece a minha cabeça, os meus vícios, as minhas fraquezas e fortalezas. Ele não me julga pela aparência, pois somente ele sabe as reais causas de todos os meus atos. Deus olha o coração e não vê como o homem vê. Segundo o livro 2 Coríntios, introdução e comentário por Colin Kruse, há duas maneiras possíveis pelas quais entenderemos a referência de Paulo à persuasão dos homens. Segundo a primeira maneira, o apóstolo está dizendo que a certeza de que deverá prestar contas a Deus motiva-o a ser diligente em seus esforços no sentido de persuadir os homens, isto é, fazê-los chegar à obediência da fé de acordo com o seu chamado. De acordo com a segunda maneira, parece que fica indicado neste emprego do verbo um tipo de persuasão que envolve a falsificação do evangelho, de modo que Paulo possa agradar seus ouvintes. Sob esta luz, o versículo seria visto como concordância de Paulo em que ele pratica a persuasão. Todavia, fica a implicação, veja, forte, de que não se trata de uma persuasão que sacrifica a verdade a fim de agradar aos homens. Algo visto nesses últimos dias de maneira muito clara, né, em diversos púlpitos, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Trata-se, então, de uma persuasão direta e franca, praticada sob o adequado temor do Senhor. Esta segunda interpretação recebe algum apoio das palavras que se seguem. Ele diz assim: somos cabalmente conhecidos por Deus.
Os motivos e as ações de Paulo jazem abertamente diante de Deus, que vê que não existe engano embutido em suas tentativas de persuadir os homens. Para o autor, essa passagem também indica que os caminhos de Deus raramente são os nossos caminhos. Exatamente por isso, quem resolve segui-lo é tido como louco e ignorante. Afinal, os valores são invertidos. Aquilo que é divertido para o mundo não é para Deus. Aquilo que é forte para o mundo não é para Deus. Aquilo que é belo para o mundo não é para Deus. Aquilo que é permanente, veja, para o mundo não é para Deus. Aquilo que é importante também não é para Deus. Se de repente nações muito fortes e poderosas nos invadissem e recebêssemos a responsabilidade de dirigir um esforço de libertação, possivelmente começaríamos tentando conseguir o apoio dos outros países na mesma situação, ou então de outros em condições melhores. Esse apoio viria através de armas ou homens que nos ajudariam na batalha pela nossa independência contra o adversário mais forte. Basta ver o exemplo de Gideão e os 300 e a derrota sofrida pelos inimigos. Você pode ver isso conferindo em Juízes capítulos 6 e 7. Ainda poderíamos mencionar a tomada de Jericó ou a travessia do Mar Vermelho. A Bíblia está cheia de histórias como estas, que nos mostram que Deus age de maneira incompreensível aos olhos humanos. A principal delas, veja, no entanto, está registrada nos evangelhos. Deus enviou seu filho para nascer numa estrebaria e morrer numa cruz. O plano de Deus é verdadeiramente insensato aos olhos humanos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, a motivação de Paulo era baseada no amor reconciliatório de Jesus, não na aprovação humana baseada em forma exterior. No senhorio de Cristo sobre toda a vida e nas mudanças radicais que ele propiciou, veja, para aqueles que a ele vieram. A mensagem de um ministério realmente cristão é reconciliação através de Cristo, que foi nosso sacrifício pelo pecado. Esta era uma mensagem que os coríntios precisavam pôr em prática em suas vidas, ao submeterem-se, mais uma vez, a Paulo como o representante indicado de Deus. Seu perigo atual era desperdiçar a graça que os redimira. As palavras de Paulo servem como advertência àqueles que prestam mais atenção às aparências do que ao coração. As coisas antigas que desaparecem são as antigas maneiras de enxergar as outras pessoas. Quando alguém é salvo de forma genuína, não vê mais as pessoas como antes. Agora, só enxerga dois tipos de pessoas: as salvas e as perdidas. Ama e deseja ter comunhão com as primeiras. Ama e quer compartilhar a salvação com as demais. Paulo se refere à crítica dos adversários que o imaginavam ou o acusavam de loucura. Realmente, perante o mundo, os cristãos são
considerados loucos. Afinal, nossa fé é absurda dentro dos padrões racionais do mundo. Nesse sentido, quem não quiser ser chamado de louco não pode ser de Cristo. Os versículos 17 e 18 enumeram uma série de verbos que descrevem a ação de Deus em relação à humanidade. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Deu aos cristãos o ministério da reconciliação. Reconciliou o mundo por meio de Cristo. Não imputou aos seres humanos suas transgressões e confiou aos cristãos a pregação da reconciliação. É importante destacar que toda a iniciativa da reconciliação é de Deus. Veja, não é dos homens. Ele não apenas providencia o caminho da reconciliação, mas também lidera o convite, libera o convite, nos dá o convite, para que isso aconteça por meio de seus ministros. Ser reconciliado com Deus é sair do estado de inimizade e se tornar alguém amado. Após tratar da reconciliação divina com a humanidade, Paulo relembra o perigo da imoralidade na igreja de Corinto. Ele abordou extensivamente esse assunto em sua primeira carta e aqui faz um breve retorno à questão do relacionamento dos crentes com os incrédulos e da comunhão da igreja com a sociedade. Ou como Paulo coloca, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Você pode ver isso em 2 Coríntios capítulo 6, verso 15. A palavra traduzida neste versículo como maligno é Belial. Esta passagem está inserida na discussão sobre pureza ética. Nas tradições de Israel, especialmente as encontradas nos manuscritos do Mar Morto ou manuscrito de Qumran, Belial é o nome dado ao chefe dos demônios, ou seja, Satanás. O termo Belial aparece 27 vezes no Antigo Testamento e apenas aqui no Novo Testamento. Não devemos ver nele muito mais do que outra maneira de se referir ao mesmo ser. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 16 e 17. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Segundo o comentário do Novo Testamento, exposição da segunda epístola aos Coríntios por Simon Kistemaker, Paulo enfatiza o contraste entre Cristo e Belial como os principais governadores de suas respectivas esferas de justiça e iniquidade. Luz e trevas, santidade e profanação. O que Paulo está procurando comunicar aos coríntios? Ele já lhes havia dito que Cristo morreu por eles, que Deus já reconciliou o mundo consigo e que ele, Paulo, veja, tinha passado por tribulações para expandir a causa do evangelho. Agora queria que optassem, veja, por Cristo e o seguissem, mas que rejeitassem a Belial e tudo o que ele representa. Em termos paralelos, os coríntios deveriam escolher a fé em lugar da descrença, a vida cristã, em vez dos modos mundanos. Com essas palavras, ele não está dizendo que crentes não podem ter contato nenhum com os incrédulos, veja, pois então os crentes teriam
de sair do mundo. Ele instrui os crentes, veja, a não compartilharem o estilo de vida dos incrédulos. Denney escreve o seguinte, que para o crente, a única coisa supramente importante no mundo é aquela que o incrédulo nega e, portanto, quanto mais sincero ele é, tanto menos ele pode se permitir ter comunhão com o incrédulo. Desta forma, a questão subjacente é a relação do cristão com os ídolos, que não tem significado, mas cujo culto pagão pode ser influenciado por figuras demoníacas. Essa expressão funciona mais como uma cláusula retórica para enfatizar que o crente deve ter cuidado para que seus relacionamentos significativos sejam com pessoas que compartilham o mesmo senhorio de Jesus Cristo. Por fim, ao longo de todo o discurso do capítulo 5, do verso 1 ao 10, Paulo contrasta o físico com o espiritual. Segue-se os paralelos. Físico, tenda terrena, despido, mortalidade, longe do Senhor, no corpo, vista, mal. Espiritual, morada celestial, vestido, vida, com o Senhor, fora do corpo, fé, bem. Você pode observar que todas essas palavras têm o versículo como sua referência. A aparência física se apresenta em forte contraste com o caminhar diário pela fé e confiança completa em Jesus Cristo. Em outras palavras, a imagem exterior que observamos é passiva e transitória, enquanto a qualidade interior da fé é ativa e duradoura. Devemos focar a atenção não nas coisas visíveis, que são temporais, mas nas que são invisíveis e eternas, pois vivemos por fé e não por vista. Outro aspecto importante é que a Escritura usa a figura da morte e ressurreição para falar da salvação. O homem sem Cristo está morto, é um cadáver. Ele está morto em delitos e pecados. Como um morto é frio, não se comunica, não ouve, não se relaciona com Deus. As pessoas sem Cristo se acham vivas, mas estão mortas. Se acham livres, mas são escravas. Não conseguem fazer o que querem, mas apenas o que o pecado incita a fazer. Todos nós andamos assim, até que Deus nos salvou através de Cristo. Como Cristo foi ressuscitado por Deus, nós também fomos ressuscitados. Recebemos uma vida nova, eterna e perfeita, que continuará no lar celestial, mas que já se manifesta aqui. Por isso, é impossível que um desses mortos ressuscite e continue a viver como um morto. Não é possível um vivo imitar um morto ou continuar comportando-se como tal, ou vice-versa. A vida plena não pode ficar oculta. Eu finalizo perguntando: a história de Eliseu e seu servo de 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 24, o apresenta cercado pelo exército sírio. Seu servo fica desesperado ao ver a casa cercada pelos inimigos. Diante disso, Eliseu pede que Deus abra os olhos do servo para que ele veja também o exército celestial ao redor. É esse tipo de discernimento espiritual que Paulo quer ensinar aos crentes
através de sua carta. Você já orou pedindo para que Deus abra seus olhos? Como as ideias bíblicas de morte espiritual e vida espiritual podem nos ajudar a compreender o mundo ao nosso redor. Ser sábio diante do mundo não é a mesma coisa que ser sábio diante de Deus. Veja, a busca do crente é por um tipo de sabedoria que transcende, veja, os livros universitários. Como podemos desenvolver esta sabedoria em nossa vida? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar essa revista da Palavra e Vida. Basta acessar o link que vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 11 e o tema foi a busca pelo discernimento espiritual. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem, que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso genuíno com a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. É fácil, rápido. É só clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário desta lição, deixe a sua opinião, porque toda vez que você faz assim, o YouTube ele compreende, ele entende que esse assunto é relevante para mais pessoas. E não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos, com as suas redes sociais e nos ajude na divulgação desse conteúdo, porque o nosso acesso é limitado, mas você pode nos ajudar compartilhando esse material. E você também pode ouvir essa lição assistindo no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve, fique na paz. Deus te abençoe.